Glórias ao Senhor Jesus. Nesse momento maravilhoso, eu quero saudar os irmãos ouvintes com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer aos irmãos o motivo de eu ter até parado um pouco de pregar. É porque eu tive uma revelação, irmãos, de construir uma casa de recuperação e procurei com a ajuda das pessoas, e enquanto eu estava pedindo ajuda de casa em casa, as pessoas quiseram chamar a polícia para mim, como que se eu fosse um malfeitor. Procurei saber já na polícia o que eu poderia estar errado. E me informaram então que eu tinha que formar uma diretoria para poder eu continuar o trabalho beneficente para construir essa casa de recuperação. E como eu não tenho essa autoridade de formar uma diretoria, achei por bem eu trabalhar, e conforme Deus vai me preparando as condições financeiras, eu ir construindo essa casa de recuperação. Porque, irmãos, os tempos estão muito difíceis, os tempos estão mal. As pessoas pensam que é crítica, mas não é crítica, são muitos os falsos profetas. E eles estão fazendo muitos sinais. E tem enganado até muitos que era para estar firme naquilo que aprendeu, mas não tiveram firme na palavra de Deus, e já tem se aliado a eles, e são muitos, assim como nos dias de Elias, que era só Elias ali, que era um profeta, segundo a vontade de Deus, naquele desafio, como nos tempos do próprio Senhor Jesus, que havia muitos doutores, que eram os doutores da lei, havia muitos, os sacerdotes, os escribas, mas somente Jesus ali estava com a visão completa do que era a vontade do Senhor Deus. E nos tempos que nós estamos vivendo não é diferente, e com isso tem dificultado muito a salvação das pessoas, a conversão das pessoas. Hoje o povo querem implantar ou viver um evangelho moderno, aonde sempre o evangelho de Cristo é um evangelho simples, é um evangelho santo, como todos os nossos irmãos no passado viveram um evangelho santo, um evangelho simples. E hoje o pessoal estão muito atrapalhado, porque realmente são muitos que pregam heresias e são poucos os que pregam a simplicidade de Cristo. Diz que são simples no coração, mas as obras que eles fazem, o que eles fazem e aprova, é alvoroçador, é comprometedor com a santificação. Então, irmãos, eu tenho em meu coração um desejo de fazer uma casa de recuperação, para encontrar aquelas pessoas que estão sem nenhuma porta de saída, apresentar para eles uma porta de saída. E com isso eu vou trabalhar. Se Deus quiser, Deus vai construir essa casa de recuperação, para que através dessa casa de recuperação se abra essa porta da salvação para alguém que não encontra nenhuma porta, através do ensinamento, porque através do conhecimento da palavra de Deus é que as pessoas conseguem ser salvas.
Mas eu quero ler aqui a palavra de Deus no livro de Gênesis. Você pode encontrar aí a sua Bíblia, o livro de Gênesis. Capítulo 39 e o versículo 7. Diz assim: E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse para José: Deita-te comigo. Porém, José recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Irmãos, eu acho muito linda essa atitude de José, e o Espírito Santo, através dessa atitude de José, me revela que foi por isso que o Senhor Deus aprovou e honrou a José. Irmãos, veja que José certamente ele ouviu do Senhor Deus o quanto o Senhor Deus é maravilhoso, através de seu pai Jacó, que era um homem crente, um homem que confiava em Deus, que conhecia o Senhor Deus. E certamente, já desde criancinha, Jacó já ensinava seu filho, que era José, acerca do grande e glorioso Deus. Desde muito novo, José aprendeu a vontade do Senhor Deus. Que bonito, irmãos, que bonito. Aí já nos dá a entender o quanto é importante nós ensinar os nossos filhos, você ensinar os seus filhos a palavra do Senhor, o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus se agrada e Deus aprova tanto os pais quanto os filhos, como também está escrito que Ele é misericordioso até a 3ª e 4ª geração, ou seja, Deus abençoa também os filhos que são ensinados a palavra de Deus. Agora, José aprendeu a palavra de Deus e mesmo sendo vendido como foi vendido, mesmo sendo invejado como ele foi invejado, mesmo vivendo lá em terra distante, já estava distante de seu pai, distante da sua família, distante dos crentes de Israel, lá na terra do Egito, onde ninguém estava lhe vendo, somente o Senhor Deus Todo-Poderoso que estava lhe vendo. Aquela mulher, ela quis fazer um ato ilícito com José, mas José, por conhecer a Deus, por amar a Deus sobre todas as coisas, ele disse: não, mulher, não vou pecar contra o meu Senhor Deus. Olha que lindo, meus irmãos. Olha que lindo essa a intenção de José. Que lindo a atitude de José. Certamente Deus olhou lá do céu e viu José rejeitando o pecado. E certamente o Senhor Deus
começou a escrever a história linda que nós conhecemos acerca da pessoa de José. Isso também, irmãos, nos ensina que se nós também igualmente rejeitar o pecado, meus irmãos, os olhos de Deus estão lá do alto, estão como uma chama de fogo, estão olhando para nós aqui na terra. E se nós for agradável ao nosso Senhor, meus irmãos, certamente como Deus honrou a José, o Senhor vai honrar a nossa vida, o Senhor vai honrar a tua fé, mas o Espírito Santo revela e manda dizer: rejeite o pecado e seja crente, seja fiel, mesmo com as igrejas fechadas, mesmo muitas das vezes distante do pastor, distante de seu pai, distante da sua mãe, distante do seu esposo, distante da sua esposa, aonde você estiver, se lembre da bondade de Deus e seja fiel. Ame ao Senhor Deus sobre todas as coisas. Ame o Senhor Deus mesmo sobre a sua própria vontade. Porque, meus irmãos, está escrito: negue-se a si mesmo. Então ame o Senhor Deus mais do que a sua própria vontade e negue-se a si mesmo. Faça como José, quando Satanás te tentar em coisas ilícitas, diga: não pecarei contra o Senhor Deus. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar o dia que, assim como Deus honrou a fé de José, colocando ele por cabeça, colocando ele ou tirando ele da prisão, daquela adversidade cruel em que ele foi vítima, né, dessa situação terrível. Assim como o Senhor tirou ele daquela cadeia, daquelas grades, e colocou ele livre como um passarinho. Também colocou ele por cabeça como um leão. Glória a Deus! Assim também o Senhor é o mesmo, e Ele vai honrar a sua fé. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos orando uns pelos outros, meus irmãos. Vamos orando uns pelos outros, meus irmãos, porque os dias estão abreviados. A qualquer momento, meus irmãos, nós podemos partir dessa terra. A qualquer momento. Vamos vigiar, meus irmãos. Vamos ser mais fiel agora. Nós estamos vendo que a fartura da palavra de Deus já está até diminuindo, porque as igrejas estão se fechando grande parte do tempo. Já era pouco tempo que se pregava nas igrejas, agora está pregando ainda menos. Então está diminuindo aquela fartura do evangelho ser pregado, da palavra de Deus. Mas agora, meus irmãos, estão vivendo o cumprimento das profecias. E devemos cada vez mais agora ser vigilantes, agora sermos mais prudentes, para ser obediente e agradar a Deus com as nossas atitudes. Sentir alegria na oração, sentir alegria em ir para a igreja. E nada fazendo de mal vontade, mas com toda a gratidão do nosso coração, adorando e dando glórias ao seu Deus e nos preparando para a vinda de nosso Senhor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, fica todos na paz de nosso Senhor Jesus.